na nuvem. Então, hoje vai ser a aula, né, do Simões Lopes Neto, dos contos gauchescos, especificamente, né, do Simões Lopes Neto, e eu já vou, ato contínuo, compartilhar com vocês o documento que eu vou tomar como base. Depois eu vou trocar, né? Mas primeiro vai ser esse aqui, que é um PDF, esse vai ser enviado. E nesse arquivo aqui tem assim, tem alguns conteúdos que eu vou primeiro expor antes de falar da aula. Esse aqui tem um artigo que eu escrevi que era sobre um conto, que era Melancia Coco Verde, e mantive, e vocês vão ver assim, que ele está grifado em função da nossa aula, obviamente. Tem alguns trechos em vermelho, que são coisas que, em reescrevendo esse texto, eu vou acrescentar. E depois, na sequência, tem uma apresentação resumida do Simões, tem os dados biográficos, poucos dados, assim, alguns dados norteadores, um tópico que é sobre o regionalismo, um dos problemas de estudo que normalmente suscita a leitura do Simões, a questão da categoria do gaúcho, né, como identidade, e ao final dessa eu vou tocar mais num texto que é os artigos de fé do gaúcho, que é um dos contos gauchescos, um dos contos da parte final. E aí depois tem um comentário sobre alguns contos, né? Sobre a apresentação, que a gente vai dar uma atenção ao trecho esse final, e depois de alguns contos. Nem todos, essas foram anotações que eu fiz desta vez, na releitura do livro, né, para preparar a aula. Então, algumas coisas que antes eu não prestava atenção, agora me chamaram a atenção e eu quis compartilhar com vocês. Né? Por exemplo, ali do Correio Eguada, né, que é uma espécie de crônica do passado, o Chasco do Imperador, especialmente, né, um conto que se chama O Anjo da Vitória, que pega o primeiro momento em que o Blau Nunes era criança, e assim por diante. Então, não vou esgotar. Esse material vai todo para vocês. É claro que, eventualmente, se alguém já escolheu trabalhar um conto dos contos gauchescos que a gente falar aqui em aula, não se constranja, pode fazer igual, né? Paciência, assim, porque vocês não teriam como prever quais contos a gente trabalharia aqui, então isso não tem nenhum problema. O que eu vou tomar como ponto de partida? Eu fiz uma espécie de roteiro agora para a gente trabalhar. Nesse roteiro que a gente vai ver, eu quero começar pelo título do livro. Contos Gauchescos se chama Contos Gauchescos, Folclore Regional. Por que eu quero trazer isso? Porque assim, esse livro de 1912, do Simões Lopes Neto, né, ele é da mesma geração do Raul Pompeia, estudou quando esteve no Rio de Janeiro, provavelmente na mesma escola, não se tem dado tanta certeza assim, mas provavelmente no Colégio Abílio, como interno. Para quem quiser mais notas, tem uma biografia do Diniz e tem na apresentação da edição da LPM do Fischer, Luiz Augusto Fischer, tem uma boa apresentação da biografia do Simões. Eu não vou focar aqui por uma questão mais de tempo, mas é uma trajetória intelectual riquíssima, é um intelectual muito inquieto, muito interessante, a atuação teatral dele, ainda no século XIX, a atuação de folclorista. A gente vai focar no fato da produção do Contos Gauchescos de 12. Não vamos nem tratar, que se alguém quiser escolher para fazer o seu trabalho, nas lendas gauchescas, né, das lendas do Sul, por exemplo, o Ninguém do Pastoreio ou a Salamanca do Jaral, a gente vai focar nos contos gauchescos. E aí volto para esse empreendimento de 1912, em que ele coloca contos gauchescos, folclore regional. E eu quero tratar um pouco dessa questão do folclore para comparar e entender qual foi o empreendimento e a novidade desse empreendimento do Simões Lopes Neto. É uma novidade bastante interessante. Então, eu vou começar falando de uma fonte, realmente uma fonte sobre a qual se debruçou Simões. Ele provavelmente estudou muito história, ele ouviu, assim como fez, tinha um outro livro que o Cancioneiro Guasca, ele ouvia
informantes, quer dizer, ele buscava na memória das pessoas as histórias que ele contava. Ele estudou a história do Rio Grande do Sul, ele estudou os costumes e ele estudou folclore, né, como era dado. O que é o folclore? Para falar disso, eu vou buscar uma fonte dele, que é esse autor aqui, que é o Silvio Romero, nos Contos Populares do Brasil, de 1897, mas ele vem trabalhando isso, né, já de meados do século XIX. Então, eu vou trazer para vocês, aqui especificamente, né, um conto popular que se chama Melancia e Coco Mole. Depois eu vou explicar por quê. Então, vou pedir só um pouquinho de paciência com vocês. Esse aqui é o conto inteiro, praticamente, que está aqui transcrito. Então, eu vou ler com vocês esse trecho aqui e depois eu comento. Então, vamos lá. Havia um homem que gostava muito de uma moça, um homem e uma moça, e queria casar com ela. Um dia, ele foi chamado para as guerras e disse à moça que não casasse com outro, que quando ele voltasse, casaria com ela. Para ninguém desconfiar, o rapaz tratava a moça por melancia e a moça tratava-o por coco mole. Um dia, se despediram, muito chorosos, ele partiu para as guerras. Todo dia aparecia casamentos para essa moça. Ela não queria, um sentido no seu querido. Passados alguns anos, e aparecendo um dia um casamento, o pai da moça decidiu que ela havia de aceitar. Ele fez o gosto, ela fez o gosto do pai. E quando foi no dia do casamento, o seu namorado chegou das guerras. Indagou logo pela moça e soube que elas casavam naquele dia. O rapaz ficou muito triste, não quis comer. Um caboclo, que era o pajem dele, perguntou-lhe: por que estava tão triste? Sabendo da história, disse: não tem nada, meu amo. Deixa estar que eu arranjo tudo. O caboclo pediu licença, ele vai para o casamento, né? Ele acompanha lá antes do casamento acontecer e ele faz uma saúde, um brinde à noiva, né? O caboclo pediu licença para fazer uma saúde à noiva. Chegou-se para junto dela e disse: eu venho lá de tão longe, corrido de tanta guerra. Melancia, coco mole é chegado nesta terra. Aí a moça levantou-se e disse que ia beber água. E aí ela vai embora para se encontrar com o rapaz, né? Chegando aí, encontrou-se ao mesmo tempo a um padre que ali se achava palavrado para os casados. Então, esse aqui é um conto popular, e a gente tem no Silvio Romero uma expressão típica do que era o impulso do folclore. Qual é a ideia do folclore? Folclore são os costumes do povo. Então, no folclore, a gente tem, por exemplo, lá no final do 18 para o 19, os irmãos Grimm fazendo a coleta das histórias populares alemãs. Então, no folclore, que em vários lugares, várias comunidades fizeram isso, há uma busca dos costumes populares, e aí nesses costumes populares que são transmitidos, né, oralmente, como se fosse uma cultura popular transmitida de boca em boca, de geração a geração. Tem os contos, tem os cantos, tem as danças, tem os costumes no modo geral. Né? Tem, por exemplo, a rede, tem a cachaça. Eu estou pegando esse exemplo de um folclorista, que é o Luiz da Câmara Cascudo, que estudou a rede, que estudou a cachaça, que estudou os hábitos alimentares. E aqui, no caso específico, o seu Romero coletou um conto, que é a Melancia Coco Mole. Essa história ele vê como uma história que traz as características populares brasileiras, mas ele não quer buscar o tipo ideal brasileiro romanticamente como fazia o Alencar. Ele quer estudar e ouvir as histórias narradas. Só que o que ele faz? Ele faz a narração em terceira pessoa. Agora, eu vou trocar o compartilhamento. Eu vou compartilhar um outro arquivo só para mostrar para vocês o que fez o Simões de grande mudança, propriamente dito. Aqui eu estou compartilhando uma edição, né, digital dos Contos Gaúchos, que é essa edição, né, que tem a apresentação do Fischer, e aí eu estou indo agora para o conto Melancia Coco Verde. Depois eu vou comentar o Manancial também. Mas vejam a diferença aqui. O Simões Lopes Neto pegou o mesmo conto, então, ou seja, o mesmo enredo popular de transmissão, então circulava em muitos lugares, que o Silvio Romero coletou, só que ele transpõe para o Rio Grande do Sul. E aí ele coloca na boca do Blau Nunes. Vejam só como a história muda radicalmente. Vou pegar ali a abertura. Melancia Coco Verde.
Você pare um bocadinho, componha seus arreios, que assim já está muito para a virilha, e vá pitando um cigarro enquanto eu dou 2 dedos de prosa com aquele andante, que parece que eu estou conhecendo. E conheço mesmo, é o índio Reduzo, que foi posteiro dos Cós na estância de Ibicuí. Aí observem agora as reticências ali. Tem um uso gráfico do Simões, que depois a gente comenta mais especificamente, que é o de homem de teatro. Ele foi um dramaturgo e fazia comédias, muito trabalhou no teatro em Pelotas. O que ele faz aqui? Ele cria a circunstância dramática. Travessão. É o Blau falando, você, né? Você para um pouquinho. E aí ele diz, olha, tá vendo lá longe. E ele aponta, quase idêntico o gesto, né? Tem lá um conhecido, Bahia mesmo, é o Índio Reduzo. Aí ele diz, eu vou conversar enquanto tu vai arrumando aí a cincha do cavalo. O cara urbano, não sabia nem arrumar as coisas direito do cavalo, mas enfim. Aí repare as reticências, tem uma pausa, e aí volta o Blau Nunes para a cena. Imagina o Blau Nunes saindo do palco, ele sai do palco, volta para o palco, e aí no palco, volta a cena, ele diz: eu não sei, desculpa a demora, mas quando se encontra um conhecido do outro tempo, então, do top deste, a gente até sente frescura na alma. Coitado, tá meio acalcanhado, mas bonzão ainda. Pois aquele coerudo que você tá vendo teve grito d'armas. Vou contar uma larifagem que ele andou metido. E que só depois se soube, pelo miúdo, que isso mesmo porque a própria gente do caso que contava. Aí ele começa a contar a história. O Reduzo foi nascido e criado em casa dos Costas, ainda no tempo do velho Costa Lunanco, um que foi alferes dos dragões do Rio Pardo. Este Costa Lunanco era um pente fino. Naquele tempo arranjou para tirar para ele e para os filhos, miudagem ainda, como 4 sesmarias de campo sobre o Ibicuí, pegadas umas nas outras e com umas divisas largas como goela de grito. O Chiru criou-se junto com os meninos, e desde ninhar e armar a puca até botar as vacas, irem aos araçás, pegar mulitas, tudo faziam juntos. Quando já eram taludinhos, o velho começou a encostá-lo no serviço. Eu não vou ler todo o conto, mas valeria, e vale a pena, quem ainda não leu, leia, porque o que já mostra? Aqui o foco do conto, ele deslocou. Lembra daquele conto? Um moço gostava de uma moça, e aí eles criam o casal, o moço vai para a guerra. É muito sintético, é típico do conto popular, que é mais um roteiro do que propriamente um conto detalhado. Naquele roteiro, e eu insisto nisso, é tipo um roteiro sinteticamente. Ele vai ser reproduzido pelo narrador oral para seus ouvintes, a cada vez de modo diferente. Tem uma apresentação, que é do Walter Benjamin, um texto famoso, que é o narrador, considerações acerca desse livro, né? Tem várias edições, né? Esse aqui é o narrador, tem outra edição que é o contador, que é o contador oral, que é normalmente um velho experiente que tem longo conhecimento da tradição, que transmite a sua sabedoria não em teses, em teoria, mas em narrativas, casos da sua experiência. E aí o Walter Benjamin descreve: o conto popular ele é sintético, ele tem personagens sem grande complexidade psicológica, ele tem personagens que eles estão funcionalmente articulados. Por quê? Porque isso é a base mnemônica, é a base para a memorização e para a possibilidade de novamente narrar a história que um dia eu ouvi e fazer essa história parte da minha própria experiência. Pois bem, esse é o roteiro que tem lá no texto que eu mostrei para vocês, que o Silvio Romero fez, que é o Melancia Coco Mole. Aí o que acontece? Quando o Simões atualiza, ele coloca no contexto material das histórias do Contos Gauchescos, do Rio Grande do Sul. E ele já desloca o protagonismo e ele põe o protagonismo no caboclo, que aqui é o Chiru, que é o mestiço, provavelmente mestiço, né, de origem indígena. Ele, reparem, eu vou grifar ali em roxinho, né, o Reduzo foi nascido e criado nas costas. Não se sabe quem é o pai, quem é a mãe, mas ele é como
uma cria da casa. Ele é criado como se fosse parte da família, sem ser parte da família, nessa ambivalência junto à família dos Costas, um proprietário que foi agregando terras para si, né? Isso é uma coisa que depois eu não marquei, mas valeria a gente comentar aqui um pouco mais detalhadamente, né? Todo caso, insisto nessa marcação, é a figura do Reduzo que é o central. Aí tem a ida para a guerra, Costinha vai para a guerra, leva o Chiru como ordenança, né? O Reduzo fica como ordenança, e ele se despede, então, né, da moça, de quem ele gostava, e ele vai lá se despedir da Seatalapa, né? Eles se despedem com um beijo e vai para a guerra. O que acontece? Quando chega na guerra, né, ele está na guerra, o pai, o Severo, que não fazia gosto da relação dos dois, inventa uma relação dele com um primo mais distante, um português. E este português, com quem ele inventa e faz esse relacionamento, esse casamento, era um galego que não sabia andar a cavalo, que não gostava dos costumes locais, etc. Eu não vou entrar agora no detalhe. No texto até eu comentei um pouco mais, mas lá no material eu comentei um pouco mais, mas não vou comentar aqui. Como é que acontece? Está lá o Costinha na guerra e ele recebe a notícia de que a Seatalapa vai casar. Dali a 3 dias. O que ele faz? Ele diz, bom, vou desertar, e aí vou desertar e vou lá, vou encontrar a Seatalapa e vou impedir esse casamento. Só que ele é chamado para um tiro d'armas, né? Ele está no meio da guerra e ele tem que... deixa eu encontrar aqui, eu quero ler o trecho com vocês, porque o trecho é bacana. Bom, a despedida, de arrebentar a alma... Aqui, ó. Ele quer se... Aqui está em roxinho, né? Ele quer desertar. Ensine os cavalos, já vamos embora. Só que ele é chamado pelo comandante para comandar uma tropa, uma cavalaria, né? E nesse momento ele fica dividido. O que ele faz? Ele vai comandar, porque tem uma questão de honra e honra guerreira, e ele chama então o Reduz, diz, olha, me encontra no meio da coisa. E aí vai e diz, procura-me que te preciso. Aqui no roxinho, aqui é onde está marcado. Desembainhou a espada, deu um viva sua majestade, e despencou-se firme nos estribos, com o chapéu caído para trás, sobre um ombro preso pelo barbicacho. E a gauchada, reboleando as lanças, carregou o gritos, trazendo a tremer a terra e o ar. O Reduzo, de pura pabulagem, atou a cola do pingo e logo riscou escaramuçando na culatra dos companheiros. E foi mesmo no meio da carga, entre gritos, juras, palavrões, tiros, pontaços de espadas e coriscos de lança e pechadas de cavalos, foi nesse berzabum de entrever o que Costinha industriou o Chiru. Tu vai já, vai direto em casa e não chegues. A Talapa, depois de amanhã de noite, se casa. A força com o ilhéu. Tu mata os cavalos, boleia, monta o que precisares. Arrebenta-te, mas chega antes do casamento. Não digas nada a ninguém, nem lá em casa, que me viste nem que sabes de mim. Mas vai ao velho Severo, mete-te lá, custe o que custar, e acha um jeito de dizer que ela ouça que o Coco Verde manda novas à melancia. Ela entende. Compreendes? Eu sou Coco Verde, ela é melancia. Só nós sabemos isso. E tu agora vai. Tu vais adiante, logo mais eu sigo, e se não morrer neste revira. Vai, Reduzo. Coco Verde, melancia, não esqueça, abaixo. Aí o Reduzo vai, distrai o cavalo, chega, engana o velho Severo, dizendo, eu estava ponteando uma tropa, voltei, e aí ele entra no casamento. Nas festas, ainda não aconteceu a cerimônia propriamente dita, mas está acontecendo o casamento, né? Entrou o sorro no galinheiro, entrou a raposa no galinheiro, a todo mundo. E aí chega a hora dos brindes, da saúde. E aí vem, nesse entrementes, o velho Severo pergunta, que é do Reduzo? Oi, Chiru. Pronto, patrão, respondeu o caboclo. Então, e a saúde prometida? Já vai, sim, senhor. E amontando-se na mesa, bem junto dos que estavam sentados, frente a frente dos noivos, olhando para a Seatalapa, Chiru levantou o copo e disse, eu venho de lá bem longe, da banda do pau fincado. Melancia, Coco Verde, te manda muito recado. Todos aplaudem, descem mais um pouquinho e diz, na polvadeira da estrada, o teu amor vem da guerra, melancia desbotada.
pouco verde está na terra. Amigo, nem sei lhe contar o resto. A noiva tirou-se para trás e aos gritos. A mesa estava, levantou-se toda. O mulherio correu para acudir. O padre Vigário benzia para todos os lados. O Léo olhou para o reduzo, viu-lhe o facão atravessado, tomado do mau espírito, gritou furioso e escarlate. Foi este negro, com tanta arma que estarreceu a menina. Com um que estava perto do Chiru, gritou-lhe na cara. Que desaforo é esse? O reduzo, Coepucha, índio de Seco, largou-lhe os 5 mandamentos em cheio. Porém, caíram-lhe em cima. Foi uma desgraceira. O Ilhéu, do outro lado da mesa, sampou-lhe com uma botija de bebida que acertou entre o queixo e o ouvido do Chiru. Fechou o salseiro. E aí depois, né, o resto é assim, passar 2 dias, chegava a Costinha e assim segue. Eu vou parar o compartilhamento aqui desse e vou voltar para o outro. O que eu acho interessante destacar nessa leitura é que o que a gente está vendo aqui, que muda radicalmente de diferença, é que a gente tem um outro jeito de narrar. Aquela história que tem... Vou voltar ali. Reparem só aqui a abertura da história. Havia um homem que gostava de uma moça e queria casar com ela. Isso é a abertura de conto popular. Conciso, sintético. E aí, o que faz o Simões? O Simões Lopes Neto, no seu esforço de folclore, ele desloca aquilo que o Silvio Romero fazia, que é coletar a história e não se preocupar com o modo de narração. O Simões Lopes Neto, ele atenta não exatamente apenas para a história, ele não atenta exatamente para isso, ele atenta para o narrador. Reparem que o deslocamento ele tem algo de genial. Ele desloca da história contada para o contador da história. E aí põe aquilo que é o Blau Nunes em cena. Ele não está tão preocupado com a história contada, que pode ser até essa história que veio do Sergipe e parou aqui no Sul, mas pode ser o contador. E essa história ele vai acomodar, ele vai fazer com que ela fique complexa dentro do ambiente rural rio-grandense. Reparem, o foco, né, é o reduzo, que é uma cria da casa. O foco está no ordenança do Costinha. Não está no Costinha. O foco está na ordenança, que é industrioso e capaz de enganar o patrão, né, o Severo, o pai da Ciatalá, entrar na festa, dizer aquilo, armar a maior bagunça, maior confusão, impedir o casamento, e aí permite que seu patrão chegue. Tem algo da astúcia do jogo que vem da cultura popular, tal como Walter Benjamin, por exemplo, destaca, mas que aqui ganha... Perdão. Que aqui ganha uma outra dimensão, uma outra vida, é uma outra força, uma outra coisa, porque daí vem o Blau Nunes, que é amigo do Reduzo, contar a história que o Reduzo viveu para esse interlocutor. Então aí tem os gestos do narrador, vem a circunstância em que ele soube da história, vem a circunstância em que ele lembrou da história quando encontrou o amigo, vem o jeito de contar, o ritmo da narrativa oral. Então, quando a gente fala de folclore, a gente tem uma busca de costumes próprios. E aí, nessa busca de costumes próprios, o que fez o Simões foi ficcionalizar. Eu vou pular todo esse trecho aqui, porque depois eu deixo para vocês lerem, se quiserem, obviamente, se quiserem, né? Mas, assim, deixo nesse deslocamento. Ele fez um deslocamento quase etnográfico, ele ficcionaliza para mostrar a apreensão, o momento em que esse interlocutor vai buscar os costumes e que ele escuta. Ele encena essa recepção. E isso eu acho o mais interessante que eu queria destacar com vocês, né? A gente, né, se vai ver aqui, o que ele está buscando são aquelas, digamos, as marcas constitutivas dessa figura que é a figura do gaúcho. Depois eu vou voltar para os artigos de fé, mas antes agora eu quero passar para o segundo ponto, que é a apresentação. Que é a apresentação dessa figura que é chave do projeto, né, simoniano, contos gauchescos, folclore regional, que é a figura do Blau Nunes. E eu selecionei um pequeno trecho como exemplo para a aula, né? Não é o material ali, depois isso vai com vocês, que é o final da apresentação. Neste final da apresentação, eu vou ler para vocês, a gente vai identificar quem fala aqui
né, e de quem ele fala e o que, que ele pede para esse interlocutor, né? A apresentação começa com um patrício, ou seja, meu conterrâneo, né, meu próximo. Eu apresento, estou te apresentando o Blau, o Vaquiano, que é o guia, né? Então, assim, reparem o que, que a apresentação está dando. Esse escritor, alguém que escreveu o texto, a gente está lendo os contos, ele diz para o seu leitor: olha, eu estou te apresentando o narrador, estou te apresentando o Blau. E aí ele descreve o Blau longamente, e aí eu quero voltar agora ao final, quando ele encerra essa apresentação. E eu vou ler pausadamente, interrompendo para fazer os comentários. Né? Começa ali: genuíno, tipo crioulo, rio-grandense, hoje tão modificado. Era Blau, o guasca sadio, há um tempo leal e ingênuo, impulsivo na alegria e na temeridade, precavido e perspicaz, sóbrio e infatigável, dotado de memória de rara nitidez, brilhando através de imaginosa e encantadora loquacidade, servida e floreada pelo vivo e pitoresco dialeto gauchesco. Vou marcar 3 pontos. Ele é um genuíno tipo crioulo. Crioulo está marcado aqui, o Blau é um crioulo, no sentido espanhol da elite crioula, é uma elite mestiça, é uma elite local, ou seja, tem a formação espanhola com a formação local dos povos originários. O Blau, ele diz que é um tipo rio-grandense, crioulo, ele é local, ele vem da terra, ele não é um estrangeiro que vem para cá, ele é mestiço, ele junta as duas formações. Isso é uma coisa importante, e que hoje, na atualidade deste autor que escreve, 1910, 1912, ali no século XX, ali naquele está tão modificado já. A modificação provavelmente vem pelo ambiente urbano. Segundo ponto, esse Blau Nunes, que é um velho de 88 anos, desempenado, né? Ele faz as comparações naturais. Este velho de 88 anos, ele tem uma memória de rara nitidez. Ou seja, ele consegue recuperar as coisas do passado com muita vivacidade e muita nitidez e consegue passar adiante. Eu não vou comentar aqui, mas tem um conto, que é o Contrabandista, que tem, né? E ali a gente vê que o Simões pesquisou a história do Rio Grande do Sul, ele recupera um pouco a história do contrabando e mostra o intercâmbio. Né? Ele diz assim: os militares guerreavam e os mercadores comerciavam entre as fronteiras. Quer dizer, havia contrabando, ou seja, nesse contrabando no limiar, fronteira e limiar, entre, né, a província de São Pedro, hoje Rio Grande do Sul, né, e as terras dos castelhanos, havia um intercâmbio comercial, troca de produtos. Quem fazia contrabando era uma figura, era um velho, já velho, quando o conto vai aparecer, que é o Jango Jorge, mas que fez contrabando a vida inteira. E aí descreve que ele conhecia os lugares pelos cheiros, pelo olfato. O cheiro da terra, o cheiro das plantas. Ele conhecia até pelo gosto, o gosto das águas, o tipo de sabor que cada água tinha. Ele conhecia pelo ouvido os animais que gritavam num no outro lugar. Ou seja, ele conhece o lugar pelos sentidos do corpo. Ele consegue se integrar à natureza e conhecer a natureza através desses traços. Quando a gente está falando de uma memória de rara nitidez, é uma memória que se aprende e consegue se traduzir na linguagem, referindo e presentificando elementos sensíveis. E o segundo ponto é a expressão que ele usa. Isso eu grifei só ontem de noite, quando estava marcando o material e fechando o PDF. Infelizmente não tem nenhum comentário, mas futuramente vou comentar isso, que é pitoresco dialeto gauchesco. O Simões, quando escreve, ele mostra que no uso da língua portuguesa tem um dialeto que é o gauchesco. Esse dialeto, ele se compõe daquilo que vem da língua portuguesa, né, está lendo português, mas que vem muito do castelhano, né, da língua de Castela, falada aqui provavelmente nas regiões do Uruguai e hoje Argentina, e que interfere e que se mistura. Suerte, culo, que está lá no jogo do osso, né? Mas não só, mas sim vários termos que vêm e que trazem aqui. E esse dialeto gauchesco é o que fala o Blau e que tenta o Simões traduzi-lo da oralidade
e simulá-lo na escrita. A gente pode voltar a isso depois, mas por enquanto eu só quero marcar isso. Agora vem o segundo e penúltimo parágrafo. Né? E de trotar sobre tantíssimos rumos, das pousadas pelas estâncias, dos fogões a que se aqueceu, dos ranchos em que cantou, dos povoados que atravessou, das coisas que ele compreendia e das que eram-lhe vedadas ao singelo entendimento, do pelo a pelo com os homens, das erosões da morte e das eclosões da vida, entre Blau, moço militar, e o Blau, velho paisano, ficou estendida uma longa estrada, semeada de recordações, casos, como dizia. E, de vez em quando, Vaquiano recontava como quem estende ao sol para arejar roupas guardadas ao fundo de uma arca. Essa imagem é tão bonita, né? Ele pega as coisas da memória e ele estende ao sol, como coisas guardadas lá no fundo para arejar. Querido, digno, velho, saudoso Blau. Patrício, escuta-o. Escuta-o, né? Eu botei escuta, mas para escuta-o. Então, eu vou partir do final. Patrício, escuta. Lembra a primeira frase? Patrício, apresento-te Blau. Ele apresentou o Blau, que é o narrador. Agora ele diz, Patrício, escuta. Capta e escuta nas entrelinhas do texto a voz do Vaquiano. Escuta. Ele está nos alertando para o sentido essencial da leitura dos contos gauchescos. Ou seja, a leitura, ver o texto, é visual, né? A leitura é um artifício visual, ele é auditivo. Então, assim, ativa a audição para escutar a voz do velho narrador Blau Nunes. Então, comecei do final, porque é isso que ele está pedindo. E é saudoso, provavelmente, os comentadores alertam, porque provavelmente o Blau, neste momento da publicação, já faleceu, era um velho. E com a proximidade da morte, a sua sabedoria ela se acumula para ser transmitida. E aí marquem entre o Blau moço e o Blau velho, entre o Blau que foi militar desde o primeiro episódio da infância dele, é uma guerra, quando ele vê o padrinho dele morrer. Né? Ele vai percorrer, vai passar por a Revolução Farroupilha, a Guerra Cisplatina, a Revolução Farroupilha, ele vem as guerras, a Guerra do Paraguai, são guerras pelas quais passou o Rio Grande do Sul, provavelmente a Revolução Federalista dos anos 90, então ele vem passando, né, como militar, e o velho paisano, que é o Vaquiano mesmo, tem uma longa estrada de experiência. E reparem, os rumos, ele viajou os rumos, pousadas, instâncias, fogões que se aqueceu, ranchos em que cantou, ele cantava também e compunha letras, ele das coisas que ele compreendia, as outras que eram vedadas de entendimento, ele criou uma experiência que ele traduz em casos, semeada de recordações que ele diz que são casos, ou seja, são causos, ou seja, são contos gauchescos. Então, assim, quando ele está trazendo aqui o Simões, ele diz assim, olha, eu não vou apresentar o folclore, os costumes dos gaúchos, eu vou apresentar um vaquiano, um gaúcho, um guasca, um velho guasca, que vai contar as histórias. Então, assim, essas histórias ganham um enraizamento, perdão pela metáfora, na alma e no corpo, né, de um vaquiano, na voz dele, que é o que ele registra aqui no texto. Então, isso é um processo bastante interessante, bastante rico, que traz uma novidade em termos de literatura brasileira excepcional. Provavelmente, semestre que vem, a gente vai ler um livro do Mário de Andrade, que é Os Contos de Belas Artes, e a gente vê que ele tentou trazer a oralidade, a narrativa oral, para a escrita. Trazer e registrar no texto escrito, que é artificial, né? A oralidade não é qualquer um que consegue, é dificílimo. E o Simões ele fez isso, ele conseguiu fazer isso. E fez de tal modo que ele não desqualifica o narrador oral. Ao contrário, o interlocutor letrado silencia, ou seja, não aparece ao longo dos contos, a não ser como um silencioso interlocutor que escuta e, ora, anota aquilo que ele lê. Então, esse é um primeiro traço importante. Ele está transmitindo essas recordações e dá para dizer
considerando um dos contos que eu vou mostrar para vocês um deles que é Os Artigos de Fé do Gaúcho, esse aqui, que ele é apresentado como um conto, mas não é um conto, não, é uma narrativa. E é isso poderia suscitar vários comentários. Os contos gauchescos ele tem variados gêneros de dimensão oral, né? Então, gêneros da literatura oral, né? Então, tem diferentes gêneros da literatura oral. Então, por exemplo, a gente tem a anedota, uma anedota típica, que é aquele assim do Deve-me um queijo, o Mate João Cardoso, que são bem anedotários. Tem uma espécie de crônica, em que ele explica os costumes que ocorreram em Guada, né? Tem alguns episódios mais né, trágicos, pesados, outros mais cômicos. Tem uma memória pessoal que ele é protagonista, então vai variando o modo como ele se liga aqui. Esse Artigos de Fé do Gaúcho, eu já vou chamar a atenção desde o início. O título, Artigos de Fé, provavelmente não, foi posto através do interlocutor letrado, que quando escreve, põe artigos de fé. Quando põe artigos de fé, quando ele vai escrever, ele dispõe como se fossem artigos de uma lei, de uma postura municipal, de uma regra. Primeiro artigo, segundo artigo, terceiro artigo. Isso aqui é do homem letrado, que pega a cultura popular e se apropria e traduz na sua linguagem. Para o contador oral, isso são máximas ou provérbios. Abra um parênteses. Que, segundo Hegel, na sua estética, né, no último volume da Estética, na Poética, quando ele vai falar da narrativa, ele vai falar da época, ele diz, olha, a raiz da narrativa são os provérbios, são as máximas, são essas sínteses de uma experiência narrativa numa frase emblemática que se reproduz, é repetida e transmitida oralmente, que se cristaliza uma experiência. Fecha parênteses. Então, aqui são máximas. E aí tem algo do ensinamento que é próprio do conto popular. Reparem o que o Blau diz para o seu interlocutor. Aqui eu vou abrir aqui essa abertura aqui, esse trecho aqui todo grifado. Muita gente neste mundo... Perdão, vou começar de novo. Muita gente anda neste mundo sem saber para quê. Vivem porque veem os outros viverem. Alguns aprendem à sua custa, quase sempre já tarde para um proveito melhor. Eu sou um deles. Para não suceder assim, avancê, eu vou ensinar-lhe o que os doutores nunca hão de ensinar-lhe, por mais que queimem as pestanas, deletreando seus livrões. Você note na sua livreta. Então, indo por partes, quer dizer, tem uma ideia de que ele está olhando a vida das pessoas e ele percebe que as pessoas vivem sem saber por quê nem para quê. Imitam os outros, estão reproduzindo, mas não refletem. E aí ele fala, alguns aprenderam a sua custa, o seu sofrimento, as suas vivências, e muitas vezes, ao aprender, né, eles vão, né, desenvolvendo uma sabedoria. Só que às vezes é tarde, não conseguem aproveitar. Então, o que ele está dizendo é que ele vai transmitir ao outro para que ele possa aprender e não precisa sofrer e cometer os mesmos erros que ele, Blau, cometeu. Então, ele vai transmitir aquilo, a síntese de sabedoria para ele. Eu insisto que tem os casos, que são as recordações, que também transmitem um tipo de saber, mas vai transmitir um outro tipo de saber que está sintetizado nas máximas, nos provérbios. Uma sabedoria proverbialmente colocada. Né? E aí ele vai apresentar e ainda diz, você anote na sua livreta. Esse você anote, né, de anotar né, na sua livreta, é interessantíssimo, porque ao final disso, né, ele vai dizer para ele assim, olha, tu né, quebrou a ponta do lápis, faz mal, né? Ou depois continua anotando. Ou seja, não é uma regra, não é uma lei, não é um texto legal, não, um texto constitucional escrito, organizado em artigos, completo e unitário, mas é uma série de máximas que traduzem um saber. E essas máximas mostram um pouco dessa cultura gauchesca. Primeiro, ele vai falar dos cavalos, ou seja, do trabalho e do universo rural que está vinculado ao saber que ele precisava saber. Ele é um vaquiano,
montado tanto para, né, para conduzir uma tropa, como aparece no final de 300 onças. Então, ele vai conduzir, precisa montar cavalo. Ele precisa saber escolher o cavalo, saber criar, saber domar, saber cuidar, saber, né, cavalgar sem excesso para poder cavalgar um dia inteiro. Então, ele traduz isso em máximas. Depois ele fala das mulheres e compara os cavalos às mulheres. Né? Cavalo, arma, e a parte militar, né? Cavalo, arma e mulher não se empresta. Tem um lado patriarcal, tem um lado que está traduzido aqui muito fortemente, né? Que é uma relação de domínio, em que cavalos e mulheres têm que se aprender a escolher, saber cuidar, saber lidar. Depois ele vai falar do comportamento, a pessoa tem que saber se autocontrolar, não ter raiva, não ter violência na sua conduta e no seu comportamento. Então, assim, é como se ele quisesse dizer os aspectos essenciais da vida de um gaúcho e transmitir ao outro. Agora, ao passar isso para alguém que anota numa livreta, que depois leva uma impressão, foi como um conto de uma obra, ele está passando para um outro universo de leitura. Na cidade, isso ganha uma outra dimensão metafórica. Isso vai ganhar uma outra dimensão, e marca a distância dos dois. E, ao mesmo tempo, a gente, como leitor urbano, a gente consegue ver a contrapelo de que nem tudo isso aqui é exaltável. Por exemplo, nas relações entre homens e mulheres, e aquilo que é definido como um ideal de masculinidade, da virilidade guerreira, do tratamento com os animais, o saber, né, manual das coisas, não é o mesmo da cidade. E a relação com as mulheres não é a mesma relação. O espaço de autonomia das mulheres é diferente do que está aqui posto. Então, assim, tem uma distância bastante marcada entre os dois universos que é importante ver, uma espécie de tensionamento que está aqui, tanto na apresentação quanto nos artigos de fé. Eu sei que está longe, então eu só vou apontar alguns pontos e aí passar para vocês. Hoje eu estou falando, eu acho, muito entusiasmadamente, assim, né? E não vou falar de todas as anotações, né, de cada conto. Alguns, às vezes eu foco mais num no outro, mas eu acho interessante assim o 300 onças, que é a abertura do conto, do livro, perdão, que ele é o único que ele é protagonista propriamente dito. Nos outros ele aparece como testemunha, às vezes acompanhando a cena, né? Por exemplo, no Manancial ele estava na festa. Eu quero apontar um pouco só o Manancial, a abertura. No outros ele conta a história de outra pessoa, né? Enfim, tem variados. Correr e Guarda, que eu falei para vocês, uma espécie de testemunho de outra época, né? O Chasque do Imperador, que ele conheceu o Imperador Dom Pedro, de quem ele foi o Chasque, né? Mensageiro. Na URGS a gente tem o Chasque Mail, que eu acho muito engraçado, porque o Chasque é esse que vai carregar, vai levar a mensagem. Ele foi ordenança, Chasque do Imperador, ele fazia as coisas pelo Imperador. E pelo ponto de vista do ordenança, ele conta como é que foi a viagem do Imperador Dom Pedro II durante, em 1865, no início da Guerra do Paraguai, né, da Tríplice Aliança contra o Paraguai. Né? Não vou entrar no mérito, não vou debater aqui, né? Mas ele vai contando alguns causos do imperador e mostrando a diferença, né, da visão desse universo rural para esse universo hiperletrado que é o do imperador. Né? Os cabelos da China, que ele mostra um dos seus mestres, que foi o Juca Picumã, e no meio da guerra me interessa uma história, né, de confrontação pessoal. Melancia Coco Verde, né, tem os comentários do texto lá, eu agreguei mais outros comentários aqui, não vou voltar a comentar. O Anjo da Vitória eu destaco em especial porque tem a origem do Blau Nunes. E o Blau Nunes não aponta quem foi seu pai e quem foi sua mãe. No Melancia, perdão, no 300 Onças, ele lembra da família dele, dos filhos e das gerações anteriores. Mas aqui, com a morte na batalha do padrinho, ele fica sozinho no mundo. Dá uma ideia de que ele também, esse tipo mestiço, ele é uma cria da estância, né? É alguém que se construiu, se constituiu nesse universo como um homem livre, mas que não era de famílias proprietárias. E também não era dos negros escravizados, que aparecem muitos dentro do Contos Gauchescos. Fazer um parênteses, né? Que isso é um foco
eu anotei aqui, mas não para esse documento, ficou no meu documento pessoal, que é a questão de atentar um pouco mais da escravidão no Sul, né? Quem estudou isso foi o nosso antigo presidente, Fernando Henrique Cardoso, antes de como sociólogo, professor. A tese dele, ele vai estudar a escravidão no Sul, né? Inclusive, ele veio para o Rio Grande do Sul, pesquisou nos arquivos aqui, né, de Porto Alegre, Pelotas, e mostrou que era de cruel a escravidão, especialmente em Pelotas, nas charqueadas, né? Ali das charqueadas, enfim. Então, assim, dá para ver que o Blau não é nem, né, um escravizado, é um homem livre, e também não é dos proprietários. E essa abertura ele é interessante nessa história aqui. E o universo guerreiro. Contrabandistas, já comentei, né, é aquele trecho, né, conhecer as querências pelo faro, pelo ouvido, até pelo gosto. Eu acho sensacional a apresentação aqui. O Jogo do Osso, que a gente tem que, assim, esse é um jogo de origem árabe que veio através da Argentina, dos castelhanos para o Rio Grande do Sul, né? As próprias expressões de jogo de taba ou tava e ao mesmo tempo a jogar, né? Quer dizer, ele descreve a cancha, né? Dividida em dois, tem um fio no meio, tem um juiz que fica bem no fio, e cada um dos jogadores fica no ponto que joga o osso, que é o calcanhar do osso né, do boi. Daí tem uma parte lisa em cima e uma parte mais curvada. Do jeito que cai na terra, cada um joga do seu lado. Se cai culo, perde. Se cai suerte, ganha. Se os dois caem suerte, empata, joga de novo até que um deles ganhe. E o jogo aqui, o Chico Ruivo aposta a mulher dele, uma pinguança bem jeitosa, diz o narrador, chamada Lalica. Ele aposta no jogo contra o cavalo do outro, que é o Osório, e perde. E o final violento, em termos de rixa. Tigres de Ferro, comentei. E aí agora eu vou para esse compartilhamento, vou abrir o outro, que eu quero só mostrar um conto, que é o deixa eu ver aqui, compartilhar, que é o No Manancial. Eu vou mostrar a abertura do conto, só a abertura, né? E aí já passo para fazer, né? Opa, eu interrompi o compartilhamento. Agora sim. E aí eu vou compartilhar a tela aqui, né? Eu vou voltar ali ao livro, e aí eu quero compartilhar com vocês o No Manancial, né? Bom, o Dado de Farrapos também é um conto, eu não marquei o Juca Guerra. Cada um deles tem o seu interesse, né? E aí compartilho aqui, porque eu acho essa uma das grandes aberturas. Literariamente, eu acho a composição assim impressionante. Imaginem cena, né? Teatral. Tá o Blau, podem estar os dois montados a cavalo, e o seu interlocutor, que é um letrado, que não se descreve. A única aparição dele é na apresentação, estão os dois lá, e só o Blau fala. E aí, eu vou tentar fazer os gestos, eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar fazer os gestos para mostrar. Né? Está vendo aquele umbu lá embaixo, à direita? Pois ali é a tapera do Mariano. Nunca vi pêssegos mais bonitos que os que amadurecem naquele abandono. Ainda hoje, os marmeleiros carregam, que é uma temeridade. Mais para baixo, com umas 3 quadras, há uns olhos d'água minando nas pedras e logo adiante uns coqueiros. Depois pega um cordão de araçazeiros. Eu, desde guri, diziam os antigos, perdão, né? Acabei pulando aqui. Diziam os antigos que estava escoçado havia um lagoão muito fundo, onde até jacaré se criava. Eu, desde guri, conheci o lagoão já tapado pelos capins, mas o lugar sempre era respeitado como tremendal, perigoso. Até contavam de mascate que atolou-se e sumiu-se com 2 mulas cargueiras e canastas, e tudo. Mais de uma vez ajudei a tirar de lá. Iam lá a grama verde, atolavam-se logo até a papada. Só cruzam por ali, cima perdizes e algum cusco leviano. Com certeza, as raízes do pasto e dos aguapés foram trançando numa rediça fechada, e o barro e as folhas mortas foram se amontoando, e pouco a pouco
capeando, fazendo uma tampa do sumidouro. E depois nunca deram de esgoto na ponta do lagoão, porque se desse água corria e não se formaria o mundel. Mas aonde quero chegar? Vou mostrar-lhe. Lá bem no meio do manancial, tá vendo? Lá no meio do manancial, uma coisa que você nunca pensou ver, é uma roseira, e sempre carregada de rosas. Gente vivente não apanha as rosas, porque quem plantou a roseira foi um defunto. E era até agora um cristão enfeitar-se uma rosa daquelas. Mas mesmo, ninguém poderá lá chegar. O manancial defende a roseira baguala. Mal um firma o pé na beirada, tudo aquilo treme, bufa e barulha. E aí eu vou pular um trecho, vou até esse trechinho roxo que diz: mas onde quero chegar? Foi assim como lhe vou contar. Estes campos eram meio sem dono. Era um pampa aberto, sem estrada nem divisa, apenas os trilhos onde cruzando-se as águas aguadas e querentes. Vou pular um trecho e diz: Mariana apareceu aqui e aí vai seguir. Quero que você chame a atenção da abertura, que ele aponta um lugar, como se estivessem andando a cavalo, ou estivessem parados, e aponta no meio do lagoão, e aí ele vai descrevendo o lagoão, que ele conhece desde guria, uma região que ele circulava, que ele tirou, né, ajudou a tirar gado de lá, tirou muita res magra, ajudei a tirar. Já conta a história que um comerciante afundou, sobre aquele lugar que ele está falando. E mais especificamente, tem o centro daquele lugar, que é uma roseira baguala, sempre carregada de rosas, que está lá no centro, que ninguém consegue, nenhuma pessoa consegue pegar, porque foi plantada por um defunto. E aí depois, vejam que ele repete, mas onde quero chegar, foi assim que vou lhe contar. Então, assim, tem um primeiro lugar é o espaço, o segundo lugar é a memória, é o tempo. E aí, nesse tempo que é inalcançável, perdão, nesse espaço que é inalcançável, ele vai alcançar pelo relato, ele vai contar a história de como aquela roseira surgiu. É uma história de origem. Ele vai dar origem naquela roseira. E aí ele conta a história, né, do Mariano, que chega lá, conta a história da Maria Altina, que era a moça, que vai se envolver com o Furriel André, né, e esse Furriel André, os dois vão se engatar, dá uma rosa, ela chega em casa, planta a rosa, e ela passa a usar sempre a rosa. Mas tinha um cara que ficava sempre atrás dele, que era o Chicão, filho do Chico Triste, que num dia de uma festa, de um batizado lá na casa do Chico Triste, ficou só a Maria Altina, perdão, ficou só a Maria Altina, né, com uma das avós, com uma negra que também trabalhava lá, e aí ela é invadida pelo Chicão, que vai matar a velha, vai perseguir Maria Altina, os dois vão cavalgar, até pego, te largo, até chega lá no meio, e ela afunda, e fica só a Rosa boiando. E o Chicão vai atrás, enfim, vai acabar a história tragicamente. Né? Eu estou trazendo essa história, agora eu vou encerrar o compartilhamento, podia trazer outras histórias, para mostrar o tipo de composição, o tipo de entrada e um pouco da variedade que tem os contos gauchescos e mostrar a qualidade da composição que tem aqui nesse conto especificamente. Né? Eu vou parar por aqui, porque já está tarde, para passar para a gente conversar. Né? Peço desculpas pelo alongamento da fala de novo. Fico à vontade para vocês quiserem comentar alguma coisa, falar alguma coisa. Estou por vocês. Por exemplo, diga, Érica. Oi, bom dia. Eu só Bom queria dia. falar que esse livro ele é um desafio na minha vida, porque eu acho que eu já tentei ler ele umas 3 vezes e nunca consegui. Sim. E é porque a linguagem dele é muito, sei lá, difícil de entender, sabe? A gente passa mais tempo pesquisando o que as palavras querem dizer do que lendo a história de fato. Isso me atrapalha muito, eu não consigo ler um livro assim, sabe? Mas eu tenho muita curiosidade, eu quero tentar ler ele outras vezes. Talvez em outro momento eu esteja mais preparada para ler.
E é estranho porque é uma linguagem do Rio Grande do Sul, sabe? Então era para a gente estar acostumado com ela, mas é justamente o contrário. Às vezes eu acho mais fácil ler uma literatura do Nordeste, por exemplo, do que uma do Rio Grande do Sul. Acho que, pelo que eu lembro, assim, não teve nenhum leitor do Rio Grande do Sul que eu li até agora que eu gostei, sabe? Que eu entendi a história, ou que me deu curiosidade de ler mais, enfim. Tem Mas eu acho importante você estar trazendo, Érica, e por exemplo, assim, tem um outro autor que eu botei ali na lista, não sei se depois eu me dei conta que dele eu não procurei para PDF, que é o Alcides Maia, que se radicou no Rio, escreveu um livro chamado Tapera. Depois tem o Darcy Azambuja, no Galpão, e depois tem o Érico, né? Eu acho que a melhor introdução para a literatura do Rio Grande do Sul, ainda hoje, eu acho que é o Érico Veríssimo Continente, né? Assim, para esse aspecto aqui especificamente. Né? Tem outros livros do Érico, enfim. E do Continente, no volume 2, quando apresenta a história do Licurgo, Cambará, né? Neto do Capitão Rodrigo, né? Capitão Rodrigo, Bolívar, Licurgo. Ele fica numa... O Bolívar havia morrido, ele fica numa divisão. Ele é educado na estância, né, em Santa Fé, na estância. Ele é educado pelo... Eu estou tentando lembrar não é Floriano, é um personagem que vai aparecer depois. Agora me fugiu o nome dele. Que é o capataz da estância e vai educar ele com as coisas do campo. E na cidade ele vai ser educado pelo Dr. Winter, que é um alemão que migrou para o Rio Grande do Sul, fugido das disputas políticas na Alemanha, e passa a ser um médico e ele vai acompanhando, então tem uma espécie de educação letrada para o Licur. Agora me fugiu o nome, não é o Floriano Cambará, não é o Licur Cambará, o nome não é Florencio, poxa vida. Agora está me incomodando que eu me esqueci o nome do cara, mas e ele lembra muito a figura do Blau Nunes, esses contadores de história, né? Então, assim, tem muito dessa história de contar a história. Agora, qual é a dificuldade da entrada do Contos Gauchescos? Eu acho que na apresentação ele diz, né? Patrícia, escuta-o, né? Escuta-o. Quando diz, olha, para escutar. Então, esse conto, os contos gauchescos, tem algo da performance, e aí não é assim só uma performance, é quase assim a definição da performance, né? Que diz, né, o Paul Zumthor, a materialização de uma mensagem poética por meio da voz e dos movimentos corporais, dos gestos que acompanham. É quase como se ele pedisse para acompanhar a performance desse narrador oral que é o Blau Nunes. A performance mesmo. Então, assim, e aí, como é a performance desse narrador oral, ele vai falar o dialecto gauchesco. Quer dizer, ele vai trazer algo que é da expressão da oralidade. E da oralidade do modo de falar desse dialeto, inclusive com vocabulário. Porque a gente, né, assim, eu acho muito interessante ver essa questão das identidades culturais. Eu lembro do gaúcho, né, tem aquela coisa dos signos de pertença, do chimarrão, né? Ter uma cuia na mão, a erva, tomar um chimarrão, alguns hábitos, né? O modo de fazer o churrasco, assar a carne aqui é diferente de um churrasco, por exemplo, feito em outros lugares, né? Alguns pratos, alguns costumes, alguns hábitos. Só que tem uma diferença, né? Quer dizer, a gente está falando desse universo dos Simões, o Blau, esse tipo gaúcho, ele é o da região, né, do Pampa, da região das fronteiras, né, do Rio Grande do Sul, no caso, província de São Pedro, depois do Rio Grande do Sul, e aí é o universo rural, e muito ligado o vocabulário e o modo de falar ligado a esse universo rural, com várias marcas que são do castelhano, né, que entram e atravessam tanto nos hábitos quanto na fala, e o vocabulário. Então, esse vocabulário é muito ligado às coisas do campo e muito ligado tem muitas marcas desses, como às vezes se diz, dos espanholismos, né? Ou dessas marcas da língua de Castela, do castelhano, que atravessa ali. Então, isso torna difícil, porque a gente vai lendo e aí tem vários usos, e vários... Assim, o Vancé é um exemplo, né? Não é você, é Vancé,
mas tem vários usos e vários pontos do vocabulário e da sintaxe, ou que são da oralidade, ou que são da oralidade do universo interior rural, e são de um vocabulário que não é o que a gente usa habitualmente, né? Claro, assim, eu vou reler e tem, às vezes eu tenho que voltar no vocabulário. Por exemplo, é diferente a experiência, a gente pega e vai ler o Augusto dos Anjos. Também tem que parar e olhar o vocabulário. Mas por quê? Porque lá é de uma erudição, está pegando a ciência da época, e está fazendo neologismos a partir dessa erudição. O Simões estava trazendo palavras que vêm atravessadas com o castelhano. Eu acho que se a gente olhar aqui no nosso conjunto, né, de quem ainda está aqui no nosso encontro, quem assiste, eu acho que quem é do universo urbano não lê com facilidade os contos gaúchescos. A minha sugestão é, muitas vezes, tentar ler em voz alta, tentar pegar o ritmo e tentar pegar esse andamento da narrativa. Às vezes até escutar. Dessa vez eu não fiz, mas tem várias gravações e que estão no YouTube, né? Por exemplo, tem uma gravação que eu acho muito boa, que eu não sei se tem disponível no YouTube. Eu me lembro da época já bom tempo que em CD, que era o Paulo César Pereira, que ele recitava o texto, né? E aí era ótimo, né? Era ótimo. E diga, Andriele. Ô, Sori, então, tá, dá pra ouvir? Claro. Assim, pra mim, tipo, eu não achei tão dificultoso, não achei tão difícil, sabe? Porque a minha família é de São Borja, Ah, tá. então a gente então, tipo, a minha família é extremamente tradicionalista, sabe? E muito dessas coisas, assim, tipo, de viajar para campo, o meu bisavô, no caso, Uhum. ele fazia isso, sabe? Ele era tropeiro, então, tipo, ele ficava dias fora Legal. no campo de charque, e essas histórias, para mim, é um negócio muito, como é que eu posso falar? Muito viva, sabe? Porque a minha Sim, mãe também conta histórias de quando ela era criança, sim. e no caso eu moro com a minha avó, né? Mas eu chamo ela de mãe. Só que quando ela era criança e eram contos exatamente assim, sabe? Então, tipo, pra mim não é. Parecia muito que eu tava escutando a voz do meu. Tipo, parecia Avô. muito o meu avô, sabe? Falando essas coisas. Legal. Que legal. Eu até se eu fosse aconselhasse uma entrada, né, no São Sebastião, eu começaria pelo Manancial. Negro Bonifácio, eu acho muito bom, mas o Manancial. E tem o Jogo do Osso, assim, mas eu acho que tem essa questão dessa proximidade de experiência, de escuta, né? Porque o Marcelo comentou, né, que para a gente, nós da cidade, é bem mais difícil que o pessoal do campo. E eu acho bem mais difícil mesmo. Então, assim, eu acho que tem um mandamento, né? Por exemplo, quando a gente lê assim, a importância do Simões, né? Quando a gente lê o Simões, a gente vê que ele fez algo que é realmente genial. Assim, ele é pioneiro nisso que ele fez na literatura brasileira. Ou seja, ele fez um trabalho literário, né? O Augusto Maier, que é um crítico que eu acho um grande autor, ele é um poeta modernista aqui do Rio Grande do Sul, depois ficou crítico, leitor de Borges, Jorge Luiz Borges, etc. Pois bem, o Augusto Maia dizia que o Simões ele foi um mau folclorista porque ele foi um ótimo escritor. Então é muito legal de ver, né, o tipo de trabalho que faz o Simões de registrar e trazer a oralidade para dentro da escrita. E tentando, assim, se você prestar atenção, tem as marcas de espaço, tem as interrupções, às vezes tem um espaço de página, que é quase como um andamento da fala, com as pausas, inclusive, né? É quase um convite a gente a dizer e a escutar o que ele está fazendo. Só que para quem é realmente distante desse universo rural, que a maioria de nós, né? E a Andriele deu o exemplo, quer dizer, que ela é mais próxima já, parece que ela escuta a voz do avô, né? Então, para ela já tem uma voz para preencher essa letra, né? Então, assim, parece que para nós que é mais distante, né? Sim, dá para relacionar, Érica. É muito boa lembrança, né, do Graciliano. Graciliano, vou dizer assim, para mim é um dos grandes escritores da literatura brasileira. Né? Assim, assim,
nossa, Machado, Graciliano, Guimarães Rosa, né? É o GR, né? Graciliano Ramos, e o GR Guimarães Rosa são grandes escritores da prosa, né? Sem falar daí tem os poetas, mas esse livro, né, que é pouco conhecido, é legal que tu conheça, porque ele é pouco conhecido, né? Normalmente é mais conhecido o Vidas Secas, São Bernardo, Angústia, Memórias do Cárcere, pouca gente fala do Caetés, talvez algum fale de infância, Insônia, que tem os contos, mas o Alexandre e Outros Heróis é um livro que eu gosto muito e ele é pouco conhecido. E tem essa contação de histórias, justamente, né? Tem um outro livro do Simões, que eu acho que também se relaciona com Alexandre e Outros Heróis, que é o Casos de Romualdo. Até se eu não quiser pesquisar o caso de Romualdo para fazer o trabalho, é legal. Porque ele se baseia, mais anedótico, tem uma feição mais cômica. Ele não foi publicado em vida pelos Simões, né? E é interessante também, tá? Mas não vou voltar para o Graciliano. Porque tem essa questão do contar as histórias, o resgatar essa força que é a força narrativa como configuração da experiência, né? E o que eu acho bem específico do Graciliano é que ele consegue trazer para o universo da escrita e ele desmarca um tanto, e isso aparece em nos autores, né, tu falou do Nordeste, né, no Graciliano, no Zé Lins do Rego, eu acho o Graciliano melhor, mas o Zé Lins do Rego interessante, né, vai aparecer no Jorge Amado, que é fascinante, é um escritor fascinante, aí já na bem Nordeste, um pouco antes a Bahia, né, mas então a gente vai... Bom, enfim, a Raquel de Queiroz, dá para ir listando, eu não vou fazer isso agora. Mas o Graciliano tem um trabalho de linguagem que nos é mais próximo, porque parece que ele traz mais para a escrita quase do português escrito mais urbano e mais de uma norma mais próximo, né, do português letrado, né, com a simplicidade e objetividade que lhe é própria, que é muito própria do Graciliano Ramos. Mas é interessante porque essa posição do contador de histórias é fascinante. E aí tem uma coisa que até dá para lembrar da relação de três universos do interior rural brasileiro que dialogam, que é o interior do Nordeste. Então, por exemplo, a gente tem a figura do sertanejo, tal como, por exemplo, o José de Alencar colocou, eu construí, ele também tem um livro chamado O Gaúcho, né? Tem a figura dos vaqueiros no Guimarães Rosa, no interior de Minas, e tem o interior do Rio Grande do Sul. Porque é o universo que cuida do gado, especificamente, dos vaqueiros, muitas coisas, por exemplo, do modo como lidar com o couro, né? E com a criação de gado, né? Só que deram origem a três universos de cultura regional diferente e de expressão de costumes diferentes e de narradores e três formas diferentes de traduzir isso na literatura, né? Mas isso não era exatamente o que a Erika falou, eu fiz um pequeno desvio, desculpa. Eu achei interessante exatamente isso, professor. Eu ia fazer essa comparação, né? Mas eu estava pensando, será que eu faço essa comparação? Não, né? Com Guimarães Rosa, né? Sobretudo lá, o Grande Sertão. Mas, lógico, né? São questões bem diferentes, né? O Sertão, o Guimarães faz ali o romance e o Simões traz muito sobre os contos, né? Mas, fazendo outro parênteses, eu achei muito genial o Simões justamente nisso que o senhor falou. Ele consegue trazer os contos, né, os causos, né, os causos gauchescos, a partir da, da, da oralidade, né, da história contada. Ele consegue passar para a escrita com a performance e de uma forma poética. Eu acho que aí é que está a genialidade dele. E eu achei isso, eu vi isso muito nos contos, acho que é nessa mesma edição dos Contos Gauchescos, quando ele fala muito da vida, né, da lida do campo, né, o gaúcho se preparando para ir para a lida do campo. Assim como ele também fala ali, né, como o senhor disse, do churrasco, a preparação do chimarrão. Eu acho que nesses específicos, assim, quando é para falar muito, para falar do cotidiano, a performance poética dele aparece bem mais, assim, eu vi isso muito, e ali eu vi, nossa, o cara é genial mesmo, ele consegue unir três coisas, né, a história, o fato, a performance, a poética, de uma maneira muito sincrônica, assim, sabe? Sim. Sim, Helena, depois eu fico na aula, depois a gente conversa depois da aula.
Agora, isso está trazendo, Marcelo, eu acho que realmente essa capacidade dele de trazer isso nos contos, né, desses níveis que tu está destacando, assim, de uma dimensão poética é raríssimo. Eu acho genial, eu achei, relendo agora, assim, realmente é genial. Esse nexo que tu fez primeiro com Guimarães Rosa, eu acho que dá para marcar. Assim, a primeira pessoa que eu ouvi falar isso, que tem um livro sobre Simões, né, é, através dele, assim, de apresentar os estudos, né? Me lembro que a gente tinha ali na escola dele, mas na Letras mesmo era o Flávio Loureiro Chaves, né? Que foi professor de literatura brasileira, agora já há um tempo bom tempo aposentado, bastante tempo aposentado, e ele contava que era próximo, que é um tradutor, né, do português e húngaro, tem alguns ensaios sobre Guimarães Rosa, que é o Paulo Ronay. Então, podemos olhar a edição das primeiras histórias, a edição mais recente, tem um ensaio dele que é Vastos Espaços, se não me engano o título, que é das primeiras histórias, que são alguns contos Guimarães, tem a introdução do Paulo Ronay, tem introdução também sobre o corpo de baile, etc. E o Paulo Ronay, na conversa, isso contava o Flávio Chaves, teria dito que o Guimarães ele teria lido o Simões, né? Teria lido os contos gauchescos. O Mário de Andrade leu porque o Augusto Maier deu para ele um exemplar, né, dos contos gauchescos. Então, assim, a circulação nacional dos contos gauchescos começou através do Aurélio Buarque de Holanda, numa edição da Globo, que teve que fazer, né? Agora a Érica já foi, teve que fazer um glossário, né, para apresentar, né, para o leitor do Centro do Brasil, mostrou algumas fontes, né? Por exemplo, ali é que eu fui encontrar a questão essa desse nexo com Silvio Romero. Então, assim, ali, digamos, fez uma circulação brasileira. O Guimarães Rosa leu, eu não sei, por exemplo, na marginália, do que há de anotação, né? Deve estar na biblioteca de São Paulo do IEB, do Instituto de Estudos Brasileiros, Instituto de Estudos Brasileiros, a Biblioteca de Guimarães Rosa. Por que eu acho importante? Esse nexo que tu fez, né? Eu acho que dá para investir bastante, porque o que o Guimarães está trazendo na sua literatura conversa diretamente com o que o Simões Lopes Neto fez, que é o interlocutor fica em silêncio, né? O interlocutor letrado que anota, que registra, e ele passa a palavra para o narrador oral. Travessão é só o narrador oral que fala. A gente sabe, como leitor, que é um artifício, né? Quer dizer, ele está tentando reproduzir na escrita o ritmo da oralidade, o dialeto, entre aspas, né, gauchesco aqui que ele fala, né, com os ritmos, os gestos, a performance e o vocabulário. E aí o Guimarães Rosa ele dá um passo adiante em relação aos Simões, que é o de fazer invenção de palavras, né? Daí ele inventa palavras, ele mistura palavras de línguas diferentes para criar uma nova palavra no português, ele dá um passo assim, ele vai o grau de elaboração poética vai ao extremo, né? Mas o diálogo e o procedimento é muito próximo mesmo. É uma comparação sempre muito viva e muito interessante de ser feita, né? Porque eu acho que valoriza, ajuda a gente a compreender melhor os Simões e a valorizar muito isso que é a força realmente da linguagem que ele tem aqui, né? Eu acho realmente significativo, né? Ah, não, tá aqui a Érica, eu achei que tivesse saído, né? Desculpa, Érica, eu falei errado. Mais comentários, gente? Então, eu vou fechar então o compartilhamento, tá? E aí, então, me despedindo, né? Esse nosso último encontro da literatura brasileira. E depois aí eu vou mandar para vocês os conceitos que eu mando daí por e-mail, né? Interromper.